Olá, boa noite. Nós somos do curso de Administração Pública e vamos falar para vocês um pouquinho hoje sobre o que é representação política. Nossa equipe é composta por Luiz Arthur, Reinaldo, Águeda, Angélica Cavalcante e eu, Pedro Ramos. Então, para dar início e explicar melhor o que seria o sistema de representação política, eu vou pedir para que o Reinaldo possa dar uma definição, etimologicamente, o que é o sistema de representação política. Reinaldo. Bem, o sistema de representação política é uma relação entre os cidadãos, certo? Junto com uma comunidade política e seus representantes, no qual essas pessoas elas vão nomear, certo, os representantes para que eles possam estar tomando as decisões de toda a população. E eles vão eleger essas pessoas a partir de um sufrágio, certo? E que esse sufrágio eles vão eleger a partir de ou seja, um sistema majoritário ou um sistema proporcional, certo? Agora eu vou perguntar aqui para a Cíntia o que ela pode explicar sobre o sufrágio, exatamente porque o sufrágio, esse nome não é muito conhecido, né? Não é muito falado, então, direito. O sufrágio, ele é a forma de participação e demonstração dos interesses dos indivíduos na vida pública. Ou seja, o sufrágio é o direito e a execução do direito de votar. O sufrágio ele pode ser direto ou indireto. No caso do direto, o eleitor vota ele mesmo no candidato escolhido. O indireto, os governantes são eleitos por representantes dos eleitores. O sufrágio ele é universal no Brasil. O corpo eleitoral é constituído por todos os cidadãos maiores e capazes. O sufrágio ele é igual, o peso de cada eleitor é igual ao do outro. E o sufrágio ele é secreto, ou seja, é sigiloso. Cada eleitor tem um sigilo, na escolha dos seus candidatos. Certo. E agora a gente falando nessas representação de majoritário e proporcionais, você pode explicar alguma coisa para mim? Posso, tranquilamente. Reinaldo. No Brasil existe uma combinação de pleitos regido por princípio, tanto majoritário quanto pelo princípio de proporcionalidade. Vamos ponto por ponto. No caso executivo, para presidente da República, prefeito municipal, governo do Estado e para Senado Federal, nesses casos se aplica o princípio majoritário, ou seja, quem tira maior quantidade de votos, naturalmente é o candidato que vai ser eleito. Já no caso de a escolha de representante para a Câmara dos Deputados, na escolha dos deputados federais, a Assembleia Legislativa dos deputados estaduais, Câmara de Vereadores, nas escolhas dos vereadores municipais, e na Câmara Distrital, no caso do Distrito Federal, aí vai o princípio da proporcionalidade, ou seja, não é aí a quantidade de votos que vai escolher o candidato vencedor, mas sim uma proporção. A gente poderia usar, inclusive, como base o Estado de São Paulo e o Estado do Acre para colocar aqui nos lados antagônicos. O Estado de São Paulo, maior população, e o Estado do Acre como uma das menores populações do país. Nesses casos, a quantidade de deputados federal de São Paulo é muito maior do que no Estado do Acre, porque vale o princípio da proporcionalidade. A quantidade de habitantes é quem vai definir quantos deputados vai ter cada Estado. Então, proporcionalidade e majoritária, existem os dois casos no país, sendo que majoritário somente nos casos do executivo e os casos de proporcionalidade nos casos do legislativo. Sim. Bom? E essa representação majoritária, como seria numa composição de parlamentos? Bom, é isso que eu acabei de falar para você, porque é o seguinte, vai a questão da proporcionalidade, a questão majoritária é a questão do tamanho da população dos estados. Então, quanto maior número de habitantes do estado, maior vai ser o número de representatividade. Então, vai aí a quantidade de habitantes para a escolha da quantidade de deputados. É algo que ficou tão notório, o tal chamado coeficiente eleitoral. Exatamente. Que hoje é discutido nas nossas câmaras, na Câmara de Deputados, senadores, se continua ou não. É interessante lembrar ainda, Pedro, que existem basicamente dois sistemas de partido, no caso bipartidário e pluripartidário. O Pedro acabou de explicar essa questão do pluripartidarismo que é bem vigente no nosso país, mas existem países onde predomina o bipartidarismo, como países anglo-saxônicos, exemplo, Estados Unidos, Grã-Bretanha, entre outros. E aqui no Brasil, qual é utilizado hoje? Acabei de falar, o pluripartidarismo. Então, os múltiplos partidos, Isso. E aí, série de partidos. E vale salientar que nesse sistema
sistema, tanto majoritário como proporcional, há críticas, né, a ser feitas, né? Mas essa é uma questão muito longa. A reforma política é uma alternativa para mudar o sistema de partido no país, o sistema de representação. Mas essa é uma questão mais profunda que a gente pode falar mais nisso futuramente, né? Estabelecimento político. E é isso, meus colegas. Muito obrigado. Boa noite.